autenticidade e recolocação. Hoje eu vim aqui bater um papo, tá? Não é pra dar uma lista de coisas que você tem que fazer pra você arrumar aí o seu emprego. Hoje não é isso. Mas a gente vai dar... eu vou dar uma conversada aqui com vocês. E a ideia é uma só. Eu sei que às vezes a gente faz de tudo, né? A gente tem nosso perfil, faz o nosso currículo, faz a nossa carta de apresentação, né? E ainda assim não consegue ser chamado para aquela vaga, né? De emprego. Então, sabe o que eu aprendi de verdade, né? Primeiro, enquanto eu trabalhava, né, como CLT, que foi até 2023, trabalhei como CLT, e atualmente eu trabalho pra mim. Mas aí eu já aprendi dali como era que eu conseguia ser colocada dentro do mercado, né? Eu realmente sempre tive essa forma de falar, né, mais pra frente, assim. Eu sempre fui muito autêntica, assim, eu sempre tive muita personalidade, sim, né? Cada um tem, né, claro, mas dentro dos seus níveis. E dentro da minha área específica, a gente tinha que ter, né, de uma forma bem específica. Caso você não fosse, você não tinha aquela vaga ali, né? E aí, claro que cada pessoa, ela tem o seu jeitinho, né? E é esse jeitinho que você vai ter que mostrar. Não é sobre você, sua amiga, seu amigo da área, você vai fazer exatamente o currículo da forma que seu amigo fez, né? Sua amiga ou sua amiga é da área e você vai se portar e ser, né, na entrevista exatamente como seu amigo disse que você teria que ser. Não é assim. Você não consegue assim, né? Desde cedo eu consegui as minhas coisas sendo eu mesma. Sério mesmo, sério, sem brincadeira nenhuma, sendo eu mesma. Foi assim que eu consegui, né, ter a minha primeira gerência com 19 anos, e eu não tinha nem 6 meses de loja, né, minha primeira loja, na verdade. Então, foi assim, sendo eu mesma. Claro que a gente tem que ter um pouco de cautela com algumas situações. A gente vai ter que ver o horário certo de falar certas coisas, né? Porque você tá em um ambiente de trabalho, você não tá com seus amigos, você não tá em casa, né? Você não tá com seu familiar ali, um exemplo. Então você vai ter que ter o seu jeito, mas é um jeito meio que também organizado pra você não se machucar e nem machucar pessoas, tá? Então, claro que eu aprendi bastante coisa desde ali, mas depois disso, né, passou várias coisas, eu vim aprendendo muito, né? E me mergulhei aí pra poder ser uma consultora de carreira que colocasse realmente pessoas pra trabalhar, não só recebesse uma grana legal, mas também ajudasse aquela pessoa a ter aquela grana multiplicada, né? Que aí volta como salário pra pessoa. Eu tenho clientes hoje que recebem 40 mil, 50 mil, 30 mil, 15 mil. Tem meus clientes também que recebem salários mínimos, né? Ou um salário mínimo, mas ele me pagou algo e eu retribuí ali com coisas muito específicas. E geralmente é isso. É ele ser ele mesmo, sendo que com um pouco de cautela. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu atendi um cliente já faz uns meses. E atendo muita gente com esse mesmo perfil, mas eu vou falar dele especificamente. Ele sempre tava como MEI, né? Ele sempre tava como MEI e ele não tava conseguindo de jeito nenhum se recolocar, né? Ele é da área de TI e tudo mais, enfim, é bem extenso essa área, mas ele não tava conseguindo de jeito nenhum, né? Ele vinha de um salário de uns 15 mil, 20 mil e não tava conseguindo de jeito nenhum, né? E aí eu fui estudar o perfil, então por isso que eu falo que cada pessoa é cada pessoa. A gente foi fazer uma mentoria, fui conversar com ele, né? E aí, notei várias questões ali que rapidamente, em menos de 3 minutos, eu já identifiquei o que era que estava acontecendo com aquele querido, né? Então, às vezes é só um detalhe, né? Às vezes a gente é autêntico até demais, né, no ambiente de trabalho, ou com uma personalidade muito forte até demais, sem um jogo de cintura, tá? E foi isso que estava acontecendo com esse meu cliente, né? Ele tava sendo tão ele, que ele já tava trazendo, né, para as entrevistas um pouco de descontentamento, ele tava nem aí pra nada, tipo, dava pra ver que ele não tava nem aí pra nada na entrevista, né, na conversa, assim, tipo, sabe, um pouco de soberba, né, que às vezes a gente traz aquilo um pouco com a gente, né, que mistura com o ego, porque sabe muita coisa, mas é aquilo que eu costumo dizer, não é porque a gente sabe muito que o outro não sabe, né, ou que aquele é o momento de você mostrar que você sabe muito, tá, porque você ainda vai entrar ali, talvez você nem entre, né, então, bora ter um jogo de cintura? Então, eu identifiquei vários outros pontos que não vêm ao caso, mas eu listei pra ele muito rápido o que era. E ele disse, não, mas eu já fiz isso que você tá falando aí, eu já fiz, não sei o que. Eu fiz, por favor, você acabou de me pagar, né? Faça o seguinte mesmo. Você me pagou pra eu dizer tudo isso pra você. Então, se você não fizer, significa que eu ganhei o seu dinheiro pra fazer nada. E pra mim é bom também. Mas eu queria te ajudar, eu queria que você arrumasse o emprego. Então, nesse mesmo dia, ele tinha uma entrevista de emprego. E ele conseguiu fazer tudo o que eu falei pra ele. Ou seja, logo depois, ele mandou uma mensagem dizendo que foi contratado, que ia começar uma nova empresa, e até hoje ele tá nesse emprego, tá? Então, a nossa mentoria, né, nossa simulação de entrevista durou 40 minutos, mas em 3 minutos iniciais eu já recebi bastante coisa. E não é que você não pode ser você pode ser você, mas você ainda vai entrar no local, né? Então,
que você saiba ser você aos poucos, assim como você é em uma relação. Você não entrega todo o jogo, né? Você vai devagar. A mesma coisa é dentro de uma empresa, é o lugar que você tá entrando, tá? Lá atrás, eu tive uma supervisora que ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim porque eu já tinha dito, né, pro meu chefe que eu queria um dia ser supervisora, porque eu achava ela o máximo. Ela viajava muito, eu achava ela belíssima e ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim, mas por quê? Porque eu era muito autêntica, eu era muito eu aqui, como eu tô sendo com vocês, sendo que eu era 5 vezes mais, né? Porque eu era bem jovem, né? Era um deslumbre pra mim. E ela já via ali um potencial em mim, de sim, talvez, né? Eu um dia, talvez, né? Talvez, gente, talvez venha um pouquinho de ego aqui falando com vocês agora. Eu pegasse a vaga dela, né? De supervisora, porque eu já tinha dito que um dia eu queria ser. Então, assim, como não entender, né, fazer toda uma pesquisa de campo, estudar sobre a sua área, ver realmente ali como é que você pode ir, né, fazendo as coisinhas pra você realmente ter o seu resultado. Não fazer por fazer, não é se jogar de qualquer forma, não é se candidatar de qualquer maneira, né, não é indo como uma outra pessoa foi, é sendo você, sendo que é aos pouquinhos, é a porcentagem, entendeu? Então, a autenticidade, ele abre sim portas, tá? O recrutador ama uma história original, uma história que, tipo, a tua história é a tua história, ninguém tem como contar a tua história, porque cada um tem a sua. A gente é muito individual também, né? A gente é muito, tem uma palavrinha, a gente é muito único, né? Então, tem coisas ali que você poderia responder de uma forma que dá pra ver que você buscou, né, robotizado, que você respondeu de uma forma que uma outra pessoa já falou, né? Não é que você vai ter que ser uma outra pessoa. É realmente você ter cuidado pra não ser essa outra pessoa, entendeu? E ir aos poucos, e soltando ali a sua peculiaridade aos pouquinhos, entendeu? E assim você mostra a sua essência e é quase impossível você não ter uma vaga, né, dos sonhos, por exemplo. Isso mostra muito valor, tá? Eu também vou te contar um segredo aqui. Não é o certo, o correto, 100% certeza, tá? Mas veja só, quando você tá trabalhando e vai buscar um emprego, todo mundo tá querendo você, porque você tá trabalhando, significa, entre aspas, na cabeça do recrutador, na cabeça da empresa, que você é muito grandão pra estar naquela empresa, você é muito extraordinário, você tem algum tipo de habilidade específica pra estar empregado, tá? Então, ele vai te querer muito rápido. Então, na entrevista, você até pode falar o que você quiser, entre aspas, tá? 1000 vezes, que você vai acabar sendo chamado. E aí você vai pedir sua demissão, vai entrar naquela empresa. E aí quando você for mostrar quem é você, você tem que manter, né, o que ele achou que você seria, né? E aí, realmente, se você estava empregado, você é. Um exemplo. E aí, se você não for, em 3 meses ele pode te demitir. Então tu ficasse sem uma e sem a outra ali que tu acabou de entrar. Então assim, um exemplo, tá? Então quando você não tá trabalhando, ele subentende que você não é um profissional que tá atualizado, é um profissional que talvez vai dar algum tipo de trabalho, né? É um profissional que tá desempregado e a culpa é toda dele, tá? E a gente sabe que às vezes não é, a maioria das vezes aí, a gente sabe que tem muita empresa tóxica, a gente sabe que tem muito gestor, né, que não é bom, né, como gestor, né, não sabe gerir uma equipe, tem gente que também não tá nem aí, acaba realmente, vou sair daqui e pronto, acabou-se, né, não vou acabar com o meu mental, um exemplo, que eu acho isso aí digno, né, mas eu tô falando aqui com você como é que o recrutador pensa, como é que a empresa vem pensando, tá? Então, mostre o seu valor aos pouquinhos, tá? Mesmo que você esteja trabalhando ou não esteja trabalhando, por exemplo, que você vai fazendo as coisas com muita cautela, vai mostrando o seu valor dessa forma que eu acabei de te dizer aqui, agora há pouco. Então, existem algumas perguntas, né, que alguns recrutadores fazem no ato da entrevista, né, que faz assim, me fala o porquê você saiu da sua antiga empresa, aí você foi buscar na internet como foi que fulano ou ciclano respondeu aquela pergunta, e você vai responder exatamente como se eles não tivessem, né, um Google ou um IA pra também fazer aquele tipo de pergunta ali e ver que várias pessoas respondem do mesmo jeito. Então, tá, mas eu saio em curto tempo das empresas. Como é que eu vou falar isso? Existem várias maneiras de conversar sobre isso. E aí, por isso que eu falo pra você que você tem que ser autêntico, né, na sua história, né, pra justamente as coisas andarem pra você. Caso contrário, você vai ficar pulando ali, né, de entrevista em entrevista e não vai conseguir, porque você tá sendo a mesma coisa, que no caso não é você, entendeu? Então, e quando você tá trabalhando, a mesma coisa. Às vezes sua cabeça não tá realmente onde deveria estar, né? Então, dependendo ali da forma que você, né, vem saindo ali, pode não parecer legal, né, a resposta que você... porque você quer sair dessa empresa que você tá. E aí você vai e responde de uma forma que todo mundo responde, né? E a outra coisa também é que se você não tá conseguindo nem chegar na entrevista, significa aí, a maioria das vezes, que é toda a documentação, tá? É o seu currículo que não tá legal, o perfil nas plataformas que não tá estruturado da forma que tem que ser. Lembra que tudo tem que passar por IA e também tem que passar por... que o IA é o robô, né, gente, a inteligência artificial, e também por pessoas físicas, né, que são pessoas que depois vai ler ali, depois da IA escolher os perfis, né, que ela selecionou ali. Então, assim, você precisa passar primeiro, né, carta de prestação, currículo, né,
Indeed, Vagas.com, LinkedIn, todas elas têm que estar bem estruturadas. Se você chegar até a entrevista, fazer várias entrevistas, significa que o problema está na sua entrevista ali, na sua comunicação com o pessoal. Se você não chegar nem na entrevista, significa aí que é na plataforma e na sua estrutura do documento, entendeu? Então assim, hoje eu ajudo aí muitas pessoas a encontrarem, tá? A sua qualidade de vida, seu emprego, aquele salário que você achava que não ia nem ter, né? Se recolocar, né? Dentro de plataformas do offshore, por exemplo, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil, e muito rápido e você não sabia como fazer e tudo mais, assim como outras áreas, tá bom, gente? Trabalha aí com a área de finanças, trabalha com a parte de mecânica, trabalha aí com a parte de enfermagem, trabalha com todas as áreas. Então, por isso que é algo muito minucioso, né? Vou ali conversando com a pessoa e tudo mais, a gente vai vendo ali qual é o objetivo da pessoa, porque cada um tem um objetivo. Então, é sobre isso também. O objetivo significa aí que você é único. Porque o seu objetivo é diferente de fulano. O seu objetivo é diferente de ciclano. E isso é passado em entrevista. Isso é passado em documento, nesses documentos, nas plataformas e tudo mais. Tá certo? Então, se tu quiser aí, né, me ajuda pra estar te ajudando, me chama, tá certo? Meu contato tá aqui embaixo, né? E bora fazer 2026, né, o seu ano. Beleza? Espero ter esclarecido aí. Um beijão.